Oi, gente, bem-vindos a mais uma live, a mais um Tá na Mão. Vamos chegando, vamos chegar para a gente bater um papo de todo dia sobre tudo que envolve a terapia ocupacional, a terapia da mão e a confecção de órteses em termoplásticos. Eu vim falar para vocês sobre um assunto que não é o nosso domínio maior, né? O nosso maior domínio, com certeza, é a confecção de órteses, é a técnica da terapia ocupacional. E eu vim conversar com vocês hoje sobre planejamento de comunicação e marketing, porque conversar com o nosso encaminhador é isso. É outra ciência, é outro estudo, é outra coisa que envolve muita coisa. Tem faculdade para isso, né? Para aprender a fazer tudo isso. Mas assim, a gente como empresa, que somos nós, você individual, né? Nós prestamos serviço, somos autônomos, a nossa empresa é a gente. Então a gente precisa entrar um pouquinho também nisso, né? Tipo, eu não vou conversar com quem são os encaminhantes, né? Quem são os encaminhadores? Quem encaminha para fazer órtese pra gente? É médico, e dentre vários, né? Ortopedista, reumatologista, fisiatra, neurologista. Tem um leque de médicos, os clínicos gerais, tem um leque de médicos que podem nos encaminhar. Os fisioterapeutas, nossos colegas, os educadores físicos, outros terapeutas ocupacionais. Quem mais pode encaminhar para a gente, né? Se alguém aí quer falar outro que eu não citei, me fala, vamos crescer essa lista, porque faz parte do nosso planejamento de comunicação e marketing, colocar tudo isso na ponta do lápis, colocar tudo isso no roteiro de planejamento da estrutura da sua empresa, né? Então, eu vim falar de uma coisa que não é o meu domínio, mas a gente anda estudando bastante sobre isso e vale a pena compartilhar, porque é muito interessante. A gente primeiro precisa pensar que a gente tem que fazer um marketing direto. É um marketing direto, é um marketing tete a tete, né? Ou você vai se comunicar tem vários meios de se comunicar. Através de e-mail, através de Facebook, através de Instagram, pessoalmente no lá batendo na porta, pode ser também. Só que tudo isso exige um tipo de comunicação, exige um tipo de linguagem. Lá no Mãos à Órtese, a gente dá essa aula, né? Porque a gente acha isso muito importante. Só que antes dessa aula, a gente fala muito sobre os gatilhos mentais. Quem não sabe o que são os gatilhos mentais, isso vai uma aula inteira, é muita coisa. É uma estratégia de marketing e de venda, é uma estratégia de conversão, de convencer o outro. Mas não é manipular, ok? Então você deve usar isso, né? Se você tem à mão ferramentas para serem usadas na comunicação, você deve usar isso mesmo você que encontrou um médico que você conhece na rua, você precisa saber se comunicar com ele. Quem é ele, qual é o potencial dele para ele se tornar um encaminhante. Porque é isso, gente, toda terapeuta que confecciona órtese, principalmente as que fazem muitos, elas têm 3 ou 4, muito mais, né? Mas tipo 3 ou 4 que mandam sempre. E aí sim elas fazem um volume grande, né? Então, assim, como que vai ser esse marketing direto? Tem várias maneiras de fazer o marketing direto, tem passo a passo, tem como você pensar. Mas vou citar 2 que a gente usa, eu acho muito legal. Que é o personalizado, né? Que você prepara a comunicação para aquela pessoa. Então você vai pesquisar na sua cidade, como que a gente fez aqui, assim, né? Tipo, a gente achou um conhecido, dentre todos os ortopedistas que atendiam aqui no ABC, um conhecido, ele foi abordado diferente de todos os outros, que a gente não sabia como que conversar, né? Então a gente fez folder. Folder deu errado, de papel. Não. Mas o que deu certo foi o PowerPoint, né? O PowerPoint que a gente enviou em PDF, só que com uma comunicação limpa, uma comunicação clean, para exatamente aquele e-mail daquele médico.
ou exatamente para o direct daquela físio. A gente tem várias montagens de como mostrar as nossas órteses, de como escrever embaixo dela, sabe? Tem que ser rápido, tem que ser direto. Se você está falando com um fisioterapeuta, você pode mostrar a foto bacana de uma órtese sua e falar maior conforto para o seu paciente, os seus resultados vão ser percebidos mais rápidos. Entende? Você está falando com um fisioterapeuta e não pensa o que um físio quer ouvir. Qual que é a vantagem de um físio te encaminhar para fazer uma órtese? Então, nesse meio de comunicação que você definiu, e para quem você definiu, você coloca esse marketing personalizado. É para aquela pessoa. Então, a gente pegou físios, né? Ah, mas esse físio é do esporte. Então, como que eu posso escrever para ele, como que eu posso escrever um e-mail para ele, a mensagem para aquele físio do esporte que ele queira ouvir? Porque a atenção, tanto com o cliente quanto com o encaminhador, você tem ela uma vez. Você tem uma chance. Outra ter outras? Pode, mas aquela primeira chance já vai dizer tudo. Se ele vai te olhar, se ele não vai te olhar e como é que vai ser, né? Outra forma de marketing direto é o interativo, né? Que a resposta pode ser mudada dependendo, a sua comunicação pode ser mudada dependendo da resposta do encaminhante, né? Você vê que ele não entende muito disso, você tá ali conversando com ele tá meio que órtese, o que é isso? Então a sua linguagem ali tem que ser mudada na hora, sabe? Tem que ser mudada para ele, não nem sabe o que é. Então, o que eu posso falar para ele que vai ser vantagem para ele me ouvir? Entendeu? Tipo, você pode contar uma história. Porque eu tenho os médicos que me encaminham, eles ficam muito contentes, porque o paciente volta nele mais rápido, melhor, muitas vezes não tem que fazer uma segunda cirurgia e falar direto mesmo, fala o que o seu encaminhador, ele quer ouvir, né? Ele quer ouvir a vantagem que tem de te encaminhar uma órtese, não é mesmo? Os cartões de visita. A gente fez também, né, Vê? A gente fez cartão de visita também, mas também não é muito. O cartão, ele só é eficiente se você tem na ponta da língua o tipo de comunicação que você vai ter com aquela pessoa, né? Qual é o tipo de posicionamento que você quer ter no mercado ou na mente daquela pessoa. Então, aquele cartão tá ali, mas o cartão de visita é você. Você só entrega ali para ele ter o seu telefone e ele só vai usar aquilo se você fez a comunicação certa, na hora certa, com as palavras certas, mandou a mensagem correta para aquela pessoa. Vocês me entendem? É muito complicado, né? É muito fora do nosso eixo de trabalho, mas é muito interessante porque você vê que dá conversão. Quando você para e pensa, eu não vou conversar com um encaminhante de qualquer jeito, sabe? Um encaminhador, vou lá, entrego meu cartão, eu sou Mantel que faço ordem. Não. Eu preciso saber o que ele quer ouvir. Eu preciso saber qual que é a vantagem que eu posso dar para ele. Não em termos financeiros, eu acho isso bobagem, sabe? Tipo, fechar a coisa com o médico, se você me manda, eu te dou tantos %. Eu acho isso um tiro no pé. Mas eu acho que é no valor de entrega. Não, é o paciente dele feliz, é o paciente dele contente que ele quer ouvir, entendeu? Então a órtese vai fazer isso. Uma clínica de fisioterapia. Você pode mandar um e-mail com o seu... Não é folder, é o que a gente faz no PowerPoint, manda tipo uns cartões assim, mas tem que ser rápido. Então eu mando uma clínica de físio, o que uma clínica de físio quer? Mostre que você está à frente, que você usa técnicas novas e técnicas cientificamente corretas para dar continuidade na reabilitação dos seus pacientes. A reabilitação será muito mais rápida, com menos sessões, ou seja, ele vai ser fiel a você. Então, o que o fisioterapeuta também quer ouvir? O que uma clínica de fisioterapia quer ouvir? Então, pare e pensa sempre para quem você está pedindo uma ação, né? Oi, Tati! Oi, gente, vocês me ajudam aí. Se vocês... Tati também, a Tati... Pelo que eu vejo nas redes sociais, eu acho que ela tem uma estratégia de comunicação muito bacana.
transparece muito bem a imagem que ela quer estar no mercado, qual é a postura dela no mercado. Isso é comunicação, gente. Isso é um marketing também, entendeu? Falei errado, Tati? E aí você também tem que pensar o que chama atenção, né? A hora que você não vai chamar atenção. Então, as primeiras linhas do seu e-mail tem que chamar atenção. Então, prende a atenção da pessoa, sabe? Ai, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Tananã, eu tenho uma clínica Tananã. O cara já leu isso aí e falou... Não. Quer um tratamento eficiente para o seu paciente? Quer resultados mais rápidos? Quer a satisfação do seu paciente, cliente? Quer fidelizar o seu paciente para um fisioterapeuta? Quer dar uma opção de um tratamento inovador e de fácil manipulação, onde ele possa lavar? Faça a propaganda. Pense no que ele quer ouvir e coloque essa mensagem naquilo que ele quer ouvir. Isso é o marketing direto. Isso é a comunicação que você está fazendo diretamente com o encaminhante, tá? Mesmo porque eu preciso pensar que eu quero uma ação dele. Quando eu quero uma ação de alguém, eu posso muito usar os gatilhos mentais. Se esse médico quer ouvir mais do que você tem para falar, você pode conversar com ele contando história de sucesso de paciente seu, ou contando muito o que acontece, que o paciente faz a cirurgia, não faz reabilitação ou usa órtese precocemente para ter possibilidade de uma movimentação ativa precoce. Isso dá resultados, mostra, né? Isso cientificamente comprovado que o resultado é muito mais rápido, que a volta da função é muito mais eficiente. Então, coloque essas coisas, mas depende para quem você está falando. Às vezes você fala isso para alguém e alguém fala, ai, que povo chato, entendeu? Então conheça, tente procurar o máximo de informação possível daquele encaminhador para você montar uma mensagem personalizada diretamente para ele. Ok, galera? Aqui o físio é muito diferente do médico, né? Ai, gente, cara. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Isso é meio... Precisamos... Galera do marketing... Aí, vamos aprender junto aqui, gente. É isso, a gente tem que estudar marketing, a gente tem que estudar comunicação. Você tem que pesquisar, é o que a Vê está falando. Você tem que pesquisar quem são essas pessoas. Não dá para fazer mais de qualquer jeito, entendeu? Ser meia boca no nosso ramo, em ramo nenhum dá mais. Então, você precisa prestar atenção na sua postura. E quando eu falo também da comunicação, tem a comunicação não indireta, que é o marketing. É a imagem que você quer passar para a comunidade, quer passar para as pessoas, quer passar quem você é. Então, se você faz... isso está nos detalhes, gente. Você faz um cartão sem a devida atenção, você escreve um e-mail sem o devido empenho, sem o devido cuidado, né? Você está falando com uma pessoa, você não está falando com um e-mail, com papel. E você quer uma ação daquela pessoa, aquela pessoa tem que gostar de você para encher a sua agenda. Porque para quem faz órtese, é isso. Se você enche a agenda, nossa senhora, você está feito na vida. E assim, planejar faz parte. Planeje, senta e estuda isso, sabe? Lá no Mãos à Órtese, a gente colocou tudo certinho, quase como passo a passo de como você pode fazer esse planejamento de comunicação e marketing, né? Em tudo que você precisa parar e pensar e se colocar. Aonde você quer ficar. Então, cada resposta, de onde, para quem, quando, por quê, tem várias perguntas que precisam ser respondidas para você conversar diretamente com o seu encaminhante, ou até com o seu paciente, cliente, mas aqui a gente está falando do encaminhador, a mensagem é um pouquinho diferente, né? Teve uma médica que a gente fez a live aqui, a doutora Aline, não é a Aline, gente. Ai, esqueci o nome dela. E ela falou um negócio maravilhoso. Ela falou assim: eu encaminho muito para uma terapeuta que me mandou um direct. Então é isso. Pesquisa
quem pode ser possível encaminhador para você na sua área, e conversa com essa pessoa, manda para ela o seu trabalho. Fez uma órtese, tem um resultado, tem um antes e depois, envia para ela, explica, né? Mas explica com palavras que ela quer ouvir, certo? Além de que eu escrevi, né, que a comunicação eficaz depende de uma mensagem, depende de como a mensagem é expressa. Então, a expressão que você faz. Ontem na aula, eu estava vendo, na aula do Mãos à Ordem, eu estava vendo sobre a carismática, né, o gatilho mental do carisma. Que a pessoa nem precisa ser carismática para usar gatilhos mentais da carisma. Tem um monte de coisa que você pode fazer, que mesmo que você não for carismática, a pessoa vai cair nesse gatilho mental. Cair não, que aí fica feio, né? Mas que a pessoa vai te entender como uma pessoa carismática. E que as pessoas carismáticas, elas tendem a ser muito queridas. E as outras pessoas tendem a querer dar algo para ela. Quando você tem carisma, as pessoas tendem a querer te dar algo, a querer te dar qualquer vantagem. Isso é gatilho mental, isso não é errado, isso você precisa aprender se você quer que a sua empresa, você, cresça e apareça e não seja mais só aquele meia boca, né? Então, tem que prestar atenção nisso. Além dessa estratégia de comunicação de marketing direto e tal, tem os apelos, né? Os apelos informativos e os transformacionais. São detalhes que podem estar na sua mensagem que você está passando ou via direct, ou via e-mail, ou pelo seu folder, ou pelo seu cartão. Pode estar em palavras, pode estar em qualidade de trabalho. No PowerPoint tem do lado, quando você faz um PowerPoint simples, coloca uma órtese e escreve um negócio. E aí no PowerPoint novo, ele te dá várias opções de designer legal. Então, designer diferente, não faz aquele negócio branco, dá uma trabalhada na sua foto, a foto da sua órtese, sabe? Tira com uma luz bacana, tira o fundo, faz bonitinho, que você já está passando uma mensagem diferente. Então, você já está expressando uma mensagem diferente para a sua comunicação e para o seu planejamento dar certo, para aquilo que você quer, né? Vamos ver se tem alguém. Ninguém quer conversar comigo, gente? É um assunto tão complicado. Alguém de que eles fazem. A cirurgiã, a doutora Patrícia Veloso, a cirurgiã plástica, que conversou com a gente. Então, se alguém quer entrar, conversar comigo, falar como que faz na clínica ou como que faz individual para angariar, né, para conversar com os médicos, se você bate na porta dos médicos, dos físios, como que você faz essa interação, como você aumenta esse seu engajamento com a sua comunidade aí da sua área, né? Ninguém? Então tá, então vamos continuar aqui. Então, o que são os apelos informativos ou transformacionais? São detalhes que você coloca na sua comunicação que tem o intuito ou de informar ou de transformar. Você, como usa a comunicação com algum físio, você pode falar com um físio autônomo, por exemplo. Você pode falar para ele que prescrever órtese para a gente é uma transformação para ele, é uma transformação de nível de eficiência no atendimento dele, né? É a informação de falar para o seu paciente, olha, eu sou tão bom, que eu vou te trazer uma especialista para fazer uma órtese sob medida para você, para a nossa reabilitação ser mais eficiente, ser mais rápida, você ficar bom logo, diminuir as dores, melhorar a qualidade de vida. E isso você pode vender para o fisioterapeuta como uma transformação para ele, da imagem dele, né? Que autônomo você quer ser, né? Que físio autônomo você quer ser, aquele que vai... Gente, tem físio que vai atender em home care por muito pouco. Mas se não é isso que ele quer transmitir, então ele precisa dar um outro serviço, ele precisa dar algo a mais. E uma orientação com uma prescrição de uma órtese sob medida é algo a mais. Mas ele precisa saber disso e você precisa deixar claro na mensagem que você quer passar para ele.
pode usar uma das estratégias de planejamento, que é o 5W2H. É o what, who, where, when, why, how e how much, que ajuda muito a visualizar toda a sua estratégia e definir objetivos. Exatamente, é o que eu falei, né? Quem, aonde, por quê, qual o preço que você vai colocar, isso tudo são aquelas perguntas que eu falei que a gente precisa responder para deixar o planejamento de comunicação extremamente clean e visível do jeito que você quer, para toda vez que você tiver uma oportunidade de comunicação, você fazer ela de maneira eficiente. E sempre na mesma linha, seguindo o seu planejamento. E isso é muito importante, as pessoas não dão a devida importância para isso, né? Aqui tem muita TO autônoma aqui, que faz órtese na casa das pessoas, alguém? Isso, Vê, tem que colocar no papel, não adianta só colocar na cabeça. Porque na cabeça você não vai ficar organizada, a informação não vai ficar clara, você não vai ter conseguido passar, você não vai conseguir colocar isso em números. Você precisa colocar isso em números, é o que eu falo lá no Mãos à Órtese, gente. Se você coloca tudo isso num papel, na hora que você vai para a sua tabela de preço, você consegue numerar, porque você sabe qual que é a sua estratégia, você sabe aonde você quer chegar, né? E você sabe os passos que você precisa dar, que tipo de linguagem você precisa comunicar, né? Então, você tem que escrever, porque isso é impressionante. A hora que você escreve tudo isso, coloca o passo a passo, tá em palavras. Quando você vai querer tentar transformar isso em número para saber o seu valor, gente, fica muito mais claro, fica muito mais fácil precificar e fica muito mais fácil vender, fica muito mais fácil na hora de comunicar, né? Você não enrola, você não, blá, blá, né? Não enrola a língua, você não gagueja na hora de falar o preço, porque você sabe exatamente por que tem aquele preço, né? Então, tudo facilita. A comunicação é tudo, né, gente? Eu tô aprendendo tanto, tô achando uma área super legal, mas tem muito o que estudar. Comunicação e marketing é ciência e tem muita gente boa por aí que fala sobre isso. E é bom ouvir, Tem muita live rolando legal. Eu vou passar no meu pessoal, que não tem nada a ver na Mato, né? Mas eu posso, às vezes, colocar aqui uma live bacana que eu vi de alguém falando de marketing, alguém falando dos gatilhos mentais. Procura isso, vale a pena, né? Senão, no momento de uma adversidade, como agora, podemos nos desesperar e não sabermos o que estamos seguindo. Exatamente, né? Na hora, às vezes você está ali num planejamento, tá tudo bonitinho, você tem seus pacientes, sua agenda está quase cheia, quando vê, pum, não tem mais nada. E aí, quando surge, você fala, opa, peraí, eu preciso mudar alguma coisa, aonde eu quero chegar? Não, você precisa continuar naquela linha, porque isso vai passar e as pessoas vão continuar precisando do nosso serviço. E você precisa daquela estratégia e seguir aquela estratégia sempre. Senão você perde a linha, exatamente. Se você não tem tudo planejado, tudo escrito, tudo marcado, você perde a linha em qualquer tensão, né? Eu não sei como marcar para encontrar um médico. É uma boa pergunta. Ai, que bom que você falou. É porque assim, a gente também tinha muita dificuldade. No começo a gente bateu de porta em porta, né? A gente foi nos consultórios médicos, sentava lá com os pacientes deles, esperando, tipo, gente que vende remédio. Só que a gente até funciona, mas a nossa comunicação não era efetiva na hora que estava ali no tete a tete com o médico. Não deu muito certo. Mas você não precisa marcar. Descobre o e-mail. Ele tá aqui, ele tá o tempo inteiro no celular. Descobre o e-mail, o celular, o WhatsApp. Faz uma apresentação bacana, limpa, bonita e manda em foto no WhatsApp. Confecção de órtese, reabilitação precoce, mostra uma foto da órtese, mostra um resultado, mostra um antes e depois. Eficiência no tratamento do seu paciente. Tem muita linguagem para você usar
E não precisa ser a falada, aquela ali de oi, tudo bem, né? Vamos usar, usa o LinkedIn é maravilhoso para isso, ele é para isso, né? Então, dá para você montar um portfólio legal ali, dá para você mostrar o seu trabalho muito legal nas redes sociais, que você não precisa falar no tete a tete, né? Dá para fazer relação via direct, de conversar mesmo, de perguntar, né? Ah, mas eu queria entender como são seus pacientes, qual que é a sua demanda, porque os meus pacientes são assim, assim, assado, eles precisam disso, 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 eu faço isso, isso, aquilo. Isso pode ser uma maneira bacana dos seus pacientes se reabilitarem bem, mais rápido, né? Eu acho que não precisa marcar hora, né? Fiquei 1 hora na espera a primeira vez. Isso super valeu a pena, ó. Aí, Má. Então, um ou outro vale a pena, né? Você espera. Ah, foi. No hospital não foi, Má, que você ficou esperando um médico e acabou que esse médico te apresentou para uma galera, para um monte de outro médico? Foi essa que você esperou? Olha, isso super deu certo. Ir lá, marcar com ele, conversar, o cara gostou da Má e foi mostrando ela para todo mundo. Uma coisa que eu fiz bastante foi escrever cartas bem breves de avaliação e evolução do paciente. Entregava para o paciente entregar boa ao médico na consulta de rotina. Colocava o antes e depois também. Sensacional essa ideia! Cartilhinhas, cartas, cartilha de orientação que você pode dar para o seu paciente. Fala, mostra para o seu médico. Né? Ele vai olhar e falar, putz, que cartilha legal, deixa eu ver quem fez, né? É uma boa, nossa, que estratégia legal. E para analisar a estratégia, existem também outras ferramentas, como a matriz SWOT, SWOT, onde analisamos as nossas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Que interessante, boa, porque né, faz sentido se a gente está se comunicando, a gente sabe onde está a nossa fraqueza, onde a gente tem dificuldade na comunicação, a gente não se apavora, né? Não assusta a oportunidade, qual que pode ser uma oportunidade de falar algo, deve ser mais ou menos isso, né, Vê? Você quer falar sobre isso, Vê? Quer entrar aí? Com a matriz SWOT, você consegue analisar se a estratégia que você está utilizando está adequada ou não. É com isso, e com isso mudar ou melhorar o que não está dando certo. Nossa, é muito bom quando você vê maneiras de deixar visual, matemático quase, uma coisa tão subjetiva, né? Que é a comunicação, o marketing. Não é subjetiva, não sei entender. Pois disso tive muita abertura. Não, sensacional sua ideia, Sibila. Ativar o gatilho mental da autoridade. Foi isso que a Sibila fez. Eu tô falando certo seu nome, Sibila? Entro, chama aqui, vou chamar a V. Cadê? Ai, Jesus. Vamos ver, conta pra nós, V, que estratégia que é essa? Oi! Oi, Vê! Não é seu dia, mas eu te chamei. Bora! Peraí, galera, eu não estava preparada, então, por favor, fiquem para as minhas no meu cabelo. Oi, live de quarentena, cara. Quarentena hoje. Pronto. Cheguei. Aê. Aí. Oi, conta pra gente que estratégia é essa? Bom, eu lembro, a gente vai falando, né? E eu fico aqui me lembrando, às vezes, de algumas aulas que eu tive lá na pós-graduação, lá na pós da GV que eu fiz, né? Não sei para ninguém sabe, né? Ninguém precisa saber muito, né? Mas enfim, eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas na FGV entre 2016 e 2018. Foram 2 anos de especialização. E lá a gente aprendeu várias estratégias que são utilizadas hoje em muitas empresas, inclusive tanto nas grandes quanto pequenas empresas. Deixa eu ver se eu deixo aqui para ver se não fica muito tremido. Ai, que aqui não tem muito jeito, vai ter que ficar meio assim, né? Para que a gente consiga fazer ter uma análise, assim, de fazer um raio-x de como está a minha empresa hoje, de como eu, sabe, mesmo que eu seja
um trabalhador individual, uma terapeuta que trabalha individualmente, onde eu estou, o que eu quero fazer e o que eu tenho que fazer para chegar nos meus objetivos. Às vezes a gente tem um monte de Qual objetivo imagem você está transmitindo, né? Quem Exato. você é na cabeça das pessoas. Exato. E aí eu lembro, assim, existem várias ferramentas que a gente pode fazer para ajudar a gente fazer esse raio-x de como que a gente tá, como que a gente pode enxergar. Os 5W2H é uma das estratégias mais simples e mais fáceis da gente conseguir enxergar o que eu quero fazer, o que é, o como eu quero fazer, onde eu quero chegar, o que que eu tenho que fazer para chegar até lá, né? Quando que eu vou fazer isso? Onde, né? Assim, quais são as pessoas que eu vou fazer? Para quê? O para quê é muito importante, o porquê daquilo. Então, porque quando você diz o porquê, por que que o médico precisa me encaminhar? Eu preciso mostrar para ele, ele tem que ter uma plausibilidade nisso daí, né? Ele precisa saber, ele não vai encaminhar para mim porque pelas minhas lindas tranças, né? Não, porque eu sou uma terapeuta, assim, não. Então, eu preciso mostrar para ele que o trabalho que eu faço tem um valor. A gente vive falando de valor, né? Eles vão cansar de ouvir a gente dizer do valor. Mas é tudo. Mas ele precisa entender que o paciente dele vai ter um benefício muito maior se ele for melhor reabilitado. Eu não sei onde eu paro o celular. Se ele for melhor reabilitado, se ele tiver uma reabilitação mais rápida, né? O sucesso da cirurgia vai ser muito melhor se ele começar com um terapeuta, com antecedência, se ele utilizar uma órtese que vai acelerar esse processo. Então, é interessante que a gente deixe tudo muito claro, muito explícito. Às vezes a gente pensa assim, mas é claro. Não, não é claro. Não é claro na cabeça das pessoas. Não é claro. Então, a gente é que tem que mostrar a clareza daquilo. Tem que deixar aquilo muito claro, né? E o que eu estava falando, como mostrar isso, que é o mais importante de todos, né? Que é a maneira que você está transmitindo o que você quer passar. Exatamente. A outra estratégia que eu tinha falado é a ferramenta do SWOT, né? A gente fala SWOT, que na verdade é uma sigla para que é uma sigla em inglês, né? Que eu não vou saber falar agora aqui em inglês, mas é o que traduz forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, por exemplo, eu vou colocando, faço um mapa, né? Do que assim, quais são as minhas forças? O que eu tenho de forte? O que a gente tem de forte? Nós somos 3 terapeutas. É muito mais forte ser 3 do que só uma. Não é verdade? A gente chega muito mais longe quando a gente vai junto, né? Se você quer ir longe, você vai acompanhado, que você vai melhor. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então, por isso é que às vezes a gente também tem falado bastante aqui de que a gente quer que isso daqui seja uma troca, que seja um espaço que a gente consiga crescer junto, né? Que a gente consiga estar sempre junto com outros terapeutas, porque essa troca é importante para todo mundo e é importante para a gente também. Aí a gente pode também medir quais são as nossas fraquezas. Às vezes a fraqueza é até uma coisa que até a Marília comentou na live dela, quando ela falou dos principais erros que a gente cometeu logo no início. Poxa, a gente estava num espaço, numa outra clínica, que era até a princípio, teoricamente, era o melhor espaço físico, porque a gente estava ali numa região onde tinham várias clínicas, vários consultórios médicos e tal. A gente imaginava que de antemão aquilo ia ser bom, mas no fim das contas nem foi tão bom assim, porque era um lugar que não tinha onde as pessoas pararem o carro. A maioria ali das clínicas em volta só atendia convênios médicos. E onde era que estava a nossa diferenciação? A gente queria que as pessoas viessem para nós para a gente fazer atendimento particular, né? Então, será que aquele lugar era realmente mais adequado? Não era. Então, naquele momento, aquilo foi uma fraqueza. A gente achava que era, mas não era, né? Então, se a gente para e coloca no papel... foi a fraqueza, né? O endereço foi a nossa fraqueza. Aquele endereço foi uma fraqueza. Aquele endereço foi uma fraqueza,
né? Então, quais eram, na verdade, não sei se era uma fraqueza ou se era uma ameaça, porque ao redor da gente, nossa concorrência ao redor só trabalhava com convênio médico. Com convênio médico. Não vai chegar para mim. E não era aquela população que circulava ali que ia chegar na gente. Exatamente, não era. Ou seja, para quem, né? Para quem? Onde a gente tem que pensar, para quem? Para quem? Então, será que eu estava realmente no lugar certo? Não estava. Não estava no lugar certo. Exatamente. Então, foi preciso a gente mudar para uma outra clínica, para um outro consultório, que a princípio o endereço era totalmente, né, ali onde a gente está hoje. No meio do bairro. No meio do bairro, é num bairro. Lugar que não tem placa, não tem placa. Não tem nada ainda mais vai ter, né? E que a gente imaginava assim, putz, mas será que os pacientes vão chegar aqui? É uma região central de São Bernardo, mas ali era um bairro bom. Então, as pessoas que iam para lá, então a gente estava no bairro certo, né? Os médicos que atendem lá, atendem a população, o nosso quem, né? Para quem tinha isso. Então, a gente estava perto dos encaminhadores, eles estavam vendo o nosso trabalho de pertinho. Né? O jeito da gente se comunicar foi também pelo lugar. Né? Exatamente. Aonde o paciente dele vai ser atendido, né? Qual vai ser o tratamento do paciente dele. Eu acho que isso é muito importante a gente passar para o médico, né? Se é um médico que atende nesse esquema que a gente quer, é por isso que quando eu falei, a gente saber exatamente para quem a gente está se comunicando, né? Se é um médico que ele atende só a nossa população, então como que a gente vai falar com ele? Quem é a população dele para a gente saber o que ele quer ouvir, né? E dá pra gente saber disso simplesmente listando e colocando e pondo tudo no papel. Realmente. E existe também muito... Fala. Pode falar. Não, pode fala. Eu tava falando aqui que também... Fala. Que dá um delay aqui. Delay. Não, fala você, vai. Calei. Não, complemento o seu raciocínio, que eu ia falar de uma outra estratégia que, inclusive, é até super fácil de você encontrar em sites como o Sebrae, que é um outro mapa, né? Eu não sei se alguém já ouviu falar do Canvas. O Canvas é um outro mapa que também te dá uma visualização, ele é até mais detalhado. Elaborado, né? É mais elaborado, que nos faz fazer um planejamento e ver se ao longo do nosso planejamento a gente está conseguindo alcançar aquelas pequenas metas, aqueles pequenos objetivos, né? Então, aí já fica a dica. Tem uma coisa muito legal que eu falo na aula, lá no Monza Ortiz, que é a identificação de gaps, né? Por exemplo, você achar tem um gap aqui, aquele médico, ele pensa que eu sou de um jeito, só que eu sou de outro. Se eu identifico esse gap, eu posso arrumar ele ou eu posso simplesmente não. Então, aquele médico não é comigo. Então, a identificação de gaps é muito importante, tanto para os encaminhantes quanto para os pacientes, né? Tipo, qual que é a expectativa do paciente com aquele serviço? E qual que é a entrega que ele está recebendo, né? Tem um gap nisso ou o negócio está casado? Quando casa e a gente identifica antes, a chance de sucesso, a chance de fidelização, a chance de volta de mais encaminhamentos aumenta e muito. Então, identificar esses gaps também é muito importante, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que parte bastante da gente saber aquilo que a gente tinha falado, onde a gente está, onde a gente quer chegar, o que eu tenho que fazer para alcançar isso, e fazer disso realmente uma estratégia de planejamento. Porque é muito fácil a gente chegar e dizer, mas porque terapia ocupacional, ninguém liga para terapia, ninguém sabe o que é terapia ocupacional. Nossa, que canseira de ouvir essa conversa. Né? Cansado de ouvir isso. Em qual posição você está se colocando, né? E o que você está fazendo por isso? Se você continua ali achando que ser terapeuta ocupacional é só ser, lógico, é o principal, né? Ter uma boa técnica, ser uma boa terapeuta, alcançar seus objetivos com os pacientes, etc, etc. Mas não é só isso. Não dá para ser só a técnica terapeuta ocupacional. Você precisa se tratar como uma empresa. Você é o seu negócio, né? Você é o seu business.
Então, você precisa ter tudo isso na sua mente. Você é o seu marketing, você é a sua comunicação, né? Você tá soltando as Ai, eu tranças. tô soltando as tranças que ela disse aqui, porque já tá demais, né? Ninguém precisa ficar olhando de trança. Ai, Vê, mas ó, maravilhoso você ter entrado comigo e contado de mais uma estratégia. E é isso É, mesmo, eu acho que a gente passar aqui para todo mundo, para as terapeutas e terapeuta que quiser discutir isso, conversar sobre isso, quiser marcar para a gente fazer uma live, vamos conversar sobre isso, né? Sobre o sim, relacionamento com os físios. Eu acho que o relacionamento com o fisioterapeuta é um tema muito bacana, porque eles são super colegas, né? E às vezes muita TO sim. enxerga diferente, enxerga como concorrência e não é. E pelo contrário, a Então, gente não como pode você se enxergar como comunica? barreira, né? De jeito nenhum. Não. Eles são ótimos encaminhadores e a gente só tem a acrescentar no trabalho deles, né? Principalmente com a confecção de órtese, que é o que a gente faz aqui mais. Então, a gente precisa saber realmente como está sendo feita a nossa comunicação, nosso marketing, para a gente alcançar nossos objetivos listados, né? Exatamente, exatamente. Lá no Dentro do Mãos a Odds, a gente faz, a gente torna esse assunto mais suave, né? E quando a gente fala assim, Suavinho. vamos falar putz, ferramentas SWOT, não sei quem vai, nossa, mas o que é isso? Não, sei não, a gente vai lá, a gente faz isso Não. de uma forma mais É, fácil, mais simples, é para a que a forma de gente, todo como mundo, fazer, né? Eu acho que lá a gente já dá a lá. gente não colocou tanta teoria. A Não, gente a já gente dá vai lá lá, na ó, faz prática, ó, assim, faz faz assim. assim, faz Você assado, que tem desse essas jeito dá certo. opções, qual você encaixa, né? Exato. Para ficar uma forma mais fácil de pôr em prática, né? De pôr Exato. mesmo a mão na massa, né? De ir lá e sentar e arregaçar e vamos lá fazer mesmo, porque assim, E fazer tem isso direito, também. fazer desse jeito. Porque assim, enquanto a gente está aqui, às vezes só na teoria, na teoria, na teoria, e não põe em prática, mas o pôr em prática não é só o pôr em prática, ok, vamos lá, vamos fazer uma órtese, não sei o quê, e aprende a fazer a órtese muito bem feita. Tá, mas e depois? Né? Então a gente precisa saber, ok, Uhum. eu aprendi a fazer órtese, ótimo, sou excelente terapeuta, Ótimo. sei fazer isso muito bem. Mas aí fica sempre aquela, mas não vai Não vender. aparece paciente. Ai, não Meus tem pacientes não têm paciente. dinheiro para pagar. É muito Ai, mas... caro. E às vezes a gente tem que Minha olhar, às vezes, população não para paga. dentro de nós e enxergar essas nossas fraquezas. Porque a gente Sim, não aprendeu a vender. A gente não exatamente. sabe vender. Não é verdade? Há quem diga aí Não. que tem algumas pessoas nascem com um dom, né? Nascem com. Mas enfim, não é A a gente não maioria sabe de dar o nós. preço. Não Muitas sabe, de a nós gente não morre sabem. de Eu não medo de dar o sabia preço. há um ano, menos até, eu não sabia dar o preço. Né? Eu não sabia falar o meu preço, porque Ai, que é medo! bobagem, gente. Depois que a gente estuda e sabe os passos, sabe o que acontece certinho, esse medo vai embora, né? Quando tudo fica muito mais claro, esse medo vai muito embora. Porque a gente aprendeu na faculdade a ser assistencialista. Essa que é a grande Exato. verdade. A gente aprendeu a ser o profissional da assistência que vai lá, o que põe em prática as nossas análises de atividade, a trabalhar com a atividade para um bem maior para o nosso paciente, para que ele seja mais independente e tenha qualidade de vida, utilizando inúmeras estratégias, né? Enfim, a gente aprendeu isso. Sim. Mas e o Só. além disso? E além disso. Onde que fica o Como além que eu, disso? Se um dia eu como que eu saio do ganho meu... dinheiro com isso? Exato. Para quem trabalhar lá no serviço público e tem um salário para fazer isso, beleza. Ok. Ok. Mas e quem não? Né? Ou aquele que quer dar o passo além. Aquele que, além disso, além dele trabalhar, porque não há problema nenhum, para quem. A gente trabalha só 30 horas no público, certo? Né? E as outras horas? Dá para você fazer uma renda extra aí, não dá? Então, por que as outras sacadas, né, de como fazer para que dentro E daquilo que eu já utilizar, sei né, as fazer, ferramentas. né, ou aquilo que eu preciso aprimorar para melhorar esse ponto aqui, que é uma fraqueza. É uma fraqueza nossa enquanto terapeuta. Sim, Não é? sim.
Aqui, deixa eu ver, a Síbila falou aqui, ó. Acho que as pessoas que escolheram fazer TO potencialista. E, de fato, na faculdade, não aprendemos a vender. Vocês têm toda a razão. Sim, mas eu acho que não é nem que a gente tem essa inclinação assistencialista, é porque não foi mostrado para nós. Eu tenho certeza que se eu, dentro O da lado faculdade, da venda. eu acho que é até uma reflexão para a gente pensar, né, começar a pensar, opa, será que as faculdades não têm que começar a tocar nesses assuntos, né, daqui por diante? Com toda certeza, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Gestão, marketing, comunicação, é o básico, Que isso gente, é fundamental muito para todo básico. profissional, não é só para o Exatamente. terapeuta, não é só para o fisioterapeuta. O médico também não foi ensinado a fazer isso. A maioria de nós não foi. Né? Não. E será que a gente vai precisar fazer lá uma pós-graduação em não sei o que para poder aprender a fazer isso? Não deveria. A faculdade já poderia dar uma base, porque uma só base. com a base você já faz muito. Muito né? mais. Só com uma base você já muda muitos resultados, você já muda muito a postura. A terapeuta saindo sem... Ih, acho que ela caiu. A gente vê muito terapeuta saindo sem uma... Oh, gente, desculpa, peraí. Volta aí. Oi. Caí. Eu tô falando assim, eu tava falando que a gente vê muito terapeuta saindo da faculdade, recém-formado, não tem uma postura, nem ética, nem básica de estar num serviço de saúde, por exemplo, né? Então, olha a falha nessa comunicação, né, de terapeuta. Tem muita gente que sai crua, não sabe o que fazer, só sabe fazer uma atividade e outra ali, mas não entende como aquilo é um negócio, como ela é o negócio dela, ela precisa se promover para ela crescer profissionalmente. E parar de achar que ser terapeuta é só aquilo, e ali atender meia dúzia de paciente e ir embora, sabe? Não precisa ser só isso para quem quer mais. Pode ser só isso? Pode ser só isso. Quem quer, ótimo. Mas dá para ser mais, entendeu? Exatamente. Exatamente. Eu não sei se a gente está errado em relação a isso, até porque faz tanto tempo que a gente não dá aula na graduação, isso há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Eu também. Uns 15 anos atrás eu dei aula na faculdade, mas assim, na época eu também já não via nada disso. Então eu não sei se atualmente já tem alguma postura diferente em relação a isso. Acho que não. Alguém sabe? A Rosana está aqui falando, a graduação... A Rosana falou aqui, a graduação não nos prepara para empreender. Não mesmo. Não nos prepara. Eu acho que eu podia até aumentar mais um aninho da graduação, né? Pode, né? Tem um monte de faculdade de 5, 6 anos, não precisa ser 4, né? Eu acho que isso ia dar uma força, um up a mais no curso de terapia ocupacional. Com toda em si, certeza. Né? Com toda certeza. Ô, amiga, porque vamos assim, encerrando aqui? Ah, não, ainda tem um tempinho. Bora. Eu achei que tá... Ainda tem um tempinho. Pode encerrar. Acho que dá tempo da gente encerrar. Né? Que tem tanta coisa que a gente poderia... Depois que eu entrei Eu lembro quando eu entrei na pós-graduação, a gente já tinha a Amato, né? A gente já tinha... Na verdade, já estávamos as 3 juntas dentro daquela outra clínica. A gente ainda não tinha o nome Amato, a gente ainda estava na fase do brainstorm, mas como é que a gente vai chamar e não sei o quê. E nos nossos pensamentos loucos surgiu o nome Amato. Mas eu lembro quando eu estava naquela época, assim, ainda com o Leozinho bebê, agora está aqui desse tamanho, andando em canto um lado pro outro. Mas eu lembro que quando eu entrava nas aulas da pós-graduação, e que aí tinham aquelas aulas todas explicando como era que se fazia, aí eu saía de lá triste, eu falava, eu não fiz nada disso, eu não sabia de nada disso, meu Deus, e agora? O tempo que eu perdi! E dava assim... Eu falei, meu Deus, eu queria tanto saber isso antes de ter começado o negócio. Então a gente também começou a Amato meio atropelado. Foi. Tanto é que a gente aprendeu muito super atropelado. No erro e acerto, né? A gente aprendeu durante, exato, foi com erro. A gente sempre fala disso, a gente falou isso bastante, até dentro
das aulas da Semana Terapeuta de Mão Cheia, né? Que a gente foi com erros e acertos e indo e vindo, que a gente conseguiu estar onde a gente está hoje. E graças a Deus tá indo super bem, independente da crise, a gente consegue se segurar e, né? E tá indo super bem. Mas eu lembrava assim, eu falava, cara, a gente realmente não sabe de nada. Não Sabe porque eu a gente não ficava foi pensando, treinado, então dava uma chatice, um desespero. as oportunidades que eu tive lá naquela comunicação, quando a gente fazia o tete a tete, batendo de porta em porta, tipo, a oportunidade de estar ali com o cara e não ter pensado minimamente no tipo de linguagem que eu estava usando com ele, o que eu estava passando para ele, o que eu queria passar para ele. Se eu tivesse pensado nisso tudo antes, com certeza, tipo, de, sei lá, 10 que a gente visitou, 2 que sobraram, era para ter convertido muito mais, entendeu? Se eu soubesse o que eu Muito estivesse mais. fazendo. Se eu tivesse feito o passo a passo Exatamente. certinho, né? Mas a questão é, a gente aprendeu. Deu. A Amanda entrou agora. A gente aprendeu e a nossa intenção é essa, é passar o que a gente sabe e o que deu certo pra gente, para quem a gente conseguir. Espero que vocês tenham gostado, né, Vê? E mandem suas Sim, com perguntas, certeza. gente. Manda sugestão pra gente bater um papo. Se alguém quiser discutir algo e quiser discutir ao vivo, que pode ser muito legal, vamos pensar no conjunto, no que estamos aqui junto, vamos discutir junto, vamos construir isso junto, né? Então eu convido todo mundo para mandar uma mensagem pra gente, escrever no último post, mandar por aqui uns assuntos aí, Pode umas ser no ideias de assunto, direct, né? pode ser. A gente podia colocar uns balãozinhos daqueles aí, né? Nos stories, né? Nossa, é verdade. Ó, É que boa. legal, a gente pode fazer isso. A Vamos. gente faz isso hoje, a hora que terminar. Sim. Mas, independente se for pelo Instagram ou se for pelo YouTube, No YouTube. a gente pode colocar também. Vocês podem comentar em qualquer lugar, ou no direct, ou lá mesmo no YouTube. Eu não devo estar aparecendo pelo YouTube, não, porque Não. deve estar sendo salário aí. Provavelmente a gente vai ter que salvar essa daqui para poder subir para o YouTube. Certeza. Mas Mas é isso, bem a bacana. gente está aqui e a gente quer discutir junto, a gente quer construir junto. Eu espero ter passado um pouquinho do que é tudo isso. O assunto é muito longo, o assunto é complicado para a gente que nunca viu isso, né? Que nunca aprendeu. Mas eu acho que a gente vai construindo, cada vez que a gente vai fazendo, a gente vai vendo o resultado, a gente vai ver nossas alunas tendo resultado e fazendo tudo certinho. Isso aí. A Amanda entrou aí, a gente fez uma live no sábado e ela já contando os resultados que ela está tendo. Foi muito bacana. Foi muito legal. Ela falando que, há pouquíssimo tempo. Ó, a gente se encontrou num congresso em novembro do ano passado e foi onde a gente se conheceu. Olha ela aqui, ó. Só consegui entrar agora, mas depois vou assistir de novo. Aí ela contou que aí ela saiu daqui de São Paulo, foi morar em Minas, em Uberlândia, e já tá com paciente, assim, já tem uns médicos que estão encaminhando para ela. Por quê? Porque ela já está adotando estratégias diferentes. E que estão dando certo. Tem que usar, então, gente. Se essas estratégias estão aí, e a gente sabe, quando a gente sabe que elas existem, não tem mal nenhum em usar elas, quando é feito com ética, com verdade. Não tem o porquê achar que está fazendo algo errado ou está com vergonha de pôr a cara para bater, porque se você tem ética, você tem índole, você tem verdade naquilo que você faz, e eficiência e expertise, não tem por que ter medo, entendeu? E aí dá para ir mais longe ainda, sabendo todas as técnicas, né? E espero que a gente consiga passar. É verdade que dá um frio na barriga, né? É verdade que dá sempre um frio na barriga, que dá um meio, mas a gente tem que ir. Porque ninguém vai fazer nada por nós. Se não formos nós a ir lá meter a cara e fazer, ninguém vai fazer por nós. É verdade. Né? E depois não adianta culpar, porque a culpa é a da terapia ocupacional, a culpa é o prefeito que só tem fisioterapeutas, porque não é reconhecido. Ai, meu Deus. Conversa chata. Tem muito buraco, mas é o que você faz com isso tudo, né? Qual que é a sua postura perante isso? O que eu posso fazer para mudar essa situação, né? Então vamos mudar. Isso. Dentro do meu mundo, dentro do meu espaço, o que eu posso fazer para mudar a minha realidade?
Ponto. A minha realidade dos meus pacientes, e aí por aí vai. Show. Show de Né? bola, a gente vai ser cortada, vê daqui 2 minutos. Então, pra gente não ser Então, cortadas. vamos. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Vê, por ter entrado aqui, por ter compartilhado aqui comigo essa live. Um beijo, galera. Qualquer coisa, manda um oi, manda um alô. Beijão. Fala o que vocês estão achando. Um beijo. Beijo, tchau.